Você teria coragem de continuar brindando e sorrindo se recebesse a notícia de que seu filho acaba de morrer? O Henrique VII teve. Enquanto ele fazia o espetáculo da década em Calais, o herdeiro apodrecia na Inglaterra. Eu sou a Steph e hoje eu vou te mostrar que o Stefflix não é sobre diplomacia, é sobre o preço visceral de uma dinastia que não aceita não como resposta. Fica comigo, porque o que aconteceu em Dogsmere Field vai te fazer questionar se esse rei era um gênio ou um monstro. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho. Vamos mergulhar a fundo na mente do Henrique VII. E para entender a sua forma de governar, vamos focar num evento que é no mínimo surpreendente. O momento em que ele, o rei, viajou para prestar homenagem ao filho do homem que passou anos tentando destruí-lo. Estamos no ano de 1500. O Henrique VII fez algo que parecia impensável. Ele atravessou o Canal da Mancha, não para uma guerra ou batalha, mas para se encontrar com o filho do sujeito que durante anos financiou a conspiração que quase acabou com a dinastia Tudor, e ele foi de bom humor. E aqui está o que separa o Henrique VII de praticamente todo monarca que o antecedeu. Ele não foi cobrar, não foi se vingar. O poder real, quando está funcionando de verdade, não precisa de vingança, já que a Inglaterra de 1500 já não era o reino vulnerável de 1491. Se você se lembra, em 1491 tinha a ameaça de Perkin-Welber, que a dinastia Tudor estava super frágil, a Europa olhava com desconfiança, já que o Henrique tinha tomado o trono, a força e a espada. Para muitos, ele era um usurpador. Em 1500, a situação era completamente diferente. Ele tinha colocado leis que faziam com que os nobres ficassem quietos para não pagarem para o tesouro, e tinha Star Chamber, que processava sem júri quando o sistema normal estava lento demais, e tinha o exemplo do Stanley, que lembra que o ajudou em Bosfield. O Henrique tinha plantado agentes que o vigiava mais de um ano antes de agir e dele perder a cabeça. E além disso, como a gente comentou no vídeo anterior, as execuções de novembro de 1499, Walberg em Tyburn, e em 23 de novembro, Warwick decapitado em Tower Green, 5 dias depois, fizeram com que não houvesse nenhuma gota de sangue real duvidoso no reino. Enfim, lá em Calais a gente tinha de um lado o Henrique VII, mestre estrategista, e do outro o jovem Filipe da Borgonha, com apenas 21 anos. O pai do Filipe, o Maximiliano, não só apoiou o impostor Warbeck, como o reconheceu oficialmente como rei Ricardo IV, lembra? Só que o Henrique sabia que a diplomacia do século XV não era só conversas a portas fechadas, deveria ser um espetáculo público, com torneios e banquetes, que eram tudo mensagens políticas, e a escolha do local, Calais, era um pedaço da Inglaterra no continente, era um território neutro. Para isso que eles estavam demonstrando que eles não estavam visitando um ao outro. Além disso, o Henrique tinha uma arma secreta nesse teatro diplomático, uma arma que valia mais do que ouro, que exércitos. Essa arma era a esposa, a rainha Elizabeth de York. A presença dela comunicava estabilidade e continuidade dinástica de uma forma que nenhum discurso conseguiria. Ela era iorquista de sangue, Tudor por casamento. Ali de pé, ao lado do Henrique, era uma personificação da paz. Lembrando que a tia da Elizabeth de York era a Margaret de Borgonha, que tinha apoiado o impostor Walberg. Então, esses laços de família entre York e Borgonha tinham sido armas contra os Tudors durante anos. O Henrique então virou o jogo, sem precisar pronunciar uma palavra. Mas, no meio de todo esse espetáculo de poder, a história deu uma virada inesperada e trágica. Por trás de todos os banquetes estava se desenrolando uma dor privada enorme. Os mensageiros chegaram com notícias da Inglaterra. O filho mais jovem deles, Edmundo, que tinha apenas 16 meses, tinha morrido, vítima de uma epidemia de peste. E essa notícia chegou enquanto eles estavam no meio das celebrações, forçados a continuar sorrindo e a manter as aparências. E como se não bastasse, pouco tempo depois, mais um golpe. O Henrique perdeu o chanceler, o grande confidente, o John Morton, que ele era mais do que um conselheiro. O Morton tinha 80 anos e tinha servido ao Henrique durante 15. Era o arquiteto intelectual do regime, o homem que dava voz articulada ao instinto político do rei, que presidia as sessões da Star Chamber com a precisão de um jurista e a autoridade de um cardeal.
que articulava a posição inglesa quando os embaixadores chegavam. Ele tinha sobrevivido ao Eduardo IV, ao Ricardo III, a Bosworth-Field, a Lambert Simmer e ao Alberque. Era o único homem no conselho que tinha visto o regime Tudor antes dele existir. Com a morte dele, o governo continuou, mas perdeu a única voz que entendia de onde tinha vindo. Mas agora vamos para outro ponto, o casamento do Arthur e da Catarina, que estava se aproximando. E lembrando que a gente não está falando só da história de um casamento ideal. É a história de uma aposta diplomática de altíssimo risco, uma jogada que acabou por definir não só o reinado do Henrique VII, mas todo o futuro da dinastia Tudor. Uma união que foi planejada nos mínimos detalhes durante mais de uma década. O Tratado de Medina del Campo foi assinado em março de 1489. O Arthur tinha 2 anos e a Catarina 3. Não era um tratado sobre amor, era sobre a França, sobre o comércio do Mediterrâneo, sobre o equilíbrio de poder entre as maiores coroas da Europa católica e a consolidação da dinastia Tudor. O Fernando e a Isabel de Castela eram os monarcas que tinham completado a reconquista, financiado Cristóvão Colombo, e eram chamados de os reis católicos pelo próprio Papa. Se você quer que o mundo te trate como rei, a ajuda de ter esses dois dizendo que o seu filho é bom para se casar é bem profundo. O dote foi fixado em 200 mil escudos de ouro, dividido em 2 parcelas. Uma seria paga quando a Catarina fosse enviada à Inglaterra, e outra depois do casamento, mas o dinheiro era só parte da negociação. Eles discutiram absolutamente tudo, quem pagaria as roupas dela, os servidores, os presentes, inclusive tudo que uma futura rainha precisaria levar para a Inglaterra. Era um acordo dinástico, tratado como um contrato, cada detalhe calculado e cada custo negociado. No centro de todo esse contrato estavam 2 adolescentes, preparados desde um berço para um papel que nunca escolheram, pressão nenhuma. Catarina de Aragão não era só uma princesa, ela era um ativo político, treinado durante toda a vida para uma função específica. A mãe, Isabel de Castela, que lutou pela própria coroa, não criou filhas para serem objetos decorativos, criou-as para governar. A Catarina tinha estudado latim, com rigor que Erasmus ficou muito impressionado e escreveu sobre ela. Estudou história, teologia, música, equitação, protocolos da corte de várias casas reais europeias, castelhano, latim, francês. A única lacuna era o inglês. E o noivo, o príncipe Arthur, era diligente, cumpria seus deveres, era intelectualmente capaz. Mas olha isso, essas descrições contém uma omissão muito sutil, mas super crucial. Enquanto o irmão mais novo, o futuro Henrique VIII, era elogiado pelo vigor físico, descrito como robusto e energético, o Arthur era descrito como competente. Essa diferença, aparentemente pequena na linguagem diplomática da época, sugeria uma fragilidade que ninguém queria admitir em voz alta. Também tinha a dimensão das 2 mães, a Elizabeth de York e a Isabel de Castela, corresponderam-se durante anos de negociação com uma qualidade que ia além do protocolo. A Isabel perguntou sobre Arthur, sobre o ambiente da corte, sobre quem seria designado para o household da Catarina, para cuidar da casa dela. A Elizabeth de York tinha respondido com as garantias que ela podia dar. E nas últimas cartas, antes do embarque da Catarina, as últimas instruções a Isabela lhe deu sobre antes do casamento foram muito tristes. Isso mostrava que ela sabia que a filha nunca mais seria espanhola. Ela recomendou que a Catarina também confiasse na Elizabeth de York, como confiaria na própria mãe. Eram as instruções finais de uma mãe que tinha conquistado um reino com as próprias mãos e que estava entregando a filha nas mãos de outra mulher que tinha sobrevivido à Guerra das Duas Rosas. As duas sabiam o que significava sobreviver num mundo que não dava às mulheres o poder formal para a própria sobrevivência. Então, bora para a viagem. Em agosto de 1501, a frota que saiu de La Corunha carregava uma infanta de 15 anos, damas de companhia espanholas, sacerdotes, conselheiros, servidores e toda a estrutura de que uma filha dos reis católicos em viagem de casamento precisava ter ao redor. E o Atlântico Norte não ligou para nada disso. As tempestades chegaram cedo, ventos contrários e marés
pesadas forçaram a frota a recuar para o porto português de Laredo, de volta na Espanha. Imagina o Henrique VII lá em Londres. Cada dia de atraso era dinheiro indo pelo ralo, uma hemorragia financeira. Ele ficava ali recebendo os relatórios como um contador obcecado, vendo o investimento parado e em risco. Essa situação revela duas mentalidades bem diferentes. De um lado, o pessoal da comitiva espanhola, vendo as tempestades e pensando que era um mau presságio. Do outro, os pragmáticos, e Catarina estava nesse grupo. Ela esperou em Laredo com a capacidade de estar numa situação impossível e não demonstrar o impossível. A segunda tentativa, então, foi bem sucedida. Catarina desembarcou em Cerne Abbas, em Hampshire, em outubro de 1501, a recepção seguiu o protocolo. Membros da nobreza local, o encontro dela, a instalação em hospedagens cuidadosamente selecionadas e, enfim, o início de uma progressão calculada em direção a Londres. O que a Catarina encontrou na Inglaterra não era o que ela tinha imaginado pelas descrições. Nenhuma descrição consegue preparar uma menina de 15 anos para a experiência de chegar num país cujo idioma não fala, cujo clima é radicalmente diferente do da Andaluzia, onde havia crescido, onde cada rosto ao redor é de uma pessoa que não conhece. A comitiva espanhola era a âncora, as damas que falavam castelhano, o confessor que rezava em latim familiar e os servidores que a conheciam pelo nome. Os relatos ingleses da época descrevem uma jovem que impressionou os que a receberam, não com uma exuberância, mas como uma qualidade de presença calma e digna, que os ingleses do século XVI chamavam de gravitas. A capacidade de entrar numa sala e fazer com que a sala entendesse que tinha uma rainha nela, sem que ela precisasse fazer ou falar qualquer coisa. E havia a inspeção. Junto com a avaliação do caráter vinha a avaliação física. Os relatórios que iam para o Henrique VII eram a versão diplomática de a mercadoria chegou em boas condições, frio e calculado, mas para a época era administração, era comum. O dote, então, já tinha sido acordado e parte dele deveria acompanhar a chegada da Catarina. Mas os pagamentos ainda eram uma questão em aberto. A noiva, de qualquer forma, estava ali, saudável e pronta. O casamento podia acontecer. O resto ainda seria negociado. A Isabel de Castela recebeu a carta da Catarina anunciando a chegada. A resposta dela misturava a instrução prática, afeto medido, e uma frase que os biógrafos da Catarina citam como as últimas instruções de uma mãe para uma filha que já não pertencia completamente à casa de onde havia saído. Agora vamos lá, imagina a cena. A gente está em Dogsmersfield, Hampshire, e a comitiva da Catarina finalmente podia descansar depois de uma viagem longa e difícil, mas agora ela estava em terra firme a uma distância razoável de Londres. E então, por trás de toda essa recepção, uma crise diplomática estava prestes a explodir. A regra era claríssima. Para a corte espanhola, negociar inegociável. Era uma tradição de séculos que dizia que a Catarina deveria estar completamente off do mundo de Arthur até a cerimônia. Só que o Henrique VII não estava nem aí, o país era dele, ele fazia o que ele queria. Então, ele decidiu que iria simplesmente aparecer de cavalo, já que a distância era de 1 hora de Londres, com o filho mais novo, nosso Henriquinho VIII, para ver a Catarina sem avisar. A delegação espanhola entrou em choque, em pânico, eles não sabiam o que fazer e também eles não podiam negar a visita do rei da Inglaterra. Eles reclamaram, falaram do protocolo e o rei Nintium já tinha decidido que ia entrar na Câmara da Infanta. Mas por quê? A resposta tem duas partes. Primeiro, curiosidade humana, 11 anos de negociação, e a peça central de todo esse quebra-cabeça estava ali, a 1 hora de cavalgada. Ele queria vê-la com os próprios olhos, queria ver o que tinha comprado. E a segunda era, minha casa, minhas regras. Simples. Então ele entrou. 3 figuras estavam naquele quarto. A Catarina, com 15 anos, exausta da viagem, que recebeu o Henrique com compostura impecável, treinada pela mãe para momentos exatamente como esse. Ela não demonstrou pânico e nem nervosismo, só a dignidade de uma princesa que a Isabel tinha instalado como traço fundamental de caráter. O Henrique VII, que confirmou o que os embaixadores tinham dito. A Catarina era o que o contrato prometia, saudável, composta e capaz de operar com a graça numa situação que o protocolo determinava que não devia estar acontecendo. Saiu satisfeito. Nos termos da mente do Henrique VII, o investimento tinha chegado em boas condições.
E tinha uma terceira pessoa naquele quarto, uma presença que, olhando para o futuro, chega a ser perturbadora. O jovem Henriquinho, duque de York, com 10 anos, cheio de energia, cabelinho ruivo, que era o oposto físico do irmão mais velho. Enfim, depois desse encontro tenso, a cena muda completamente. A entrada de Catarina em Londres, 6 páginas ao longo da London Bridge até São Paulo, com as multidões nas ruas, o espetáculo mais elaborado que o Henrique tinha organizado desde a coroação de Elizabeth de York em 1487. E ao lado da Catarina, durante todas as festividades, um Henriquinho, visivelmente adorando cada segundo. A gente sabe que o bifão adorava aparecer. Elizabeth de York também esteve lá para receber a nora já em Londres, depois de prometer para Isabel de Castela que a receberia como uma filha. Agora, no próximo episódio, finalmente vamos ver o que acontece quando o casamento é realizado, a ida para Ludlow, o relacionamento dos noivos e uma morte do grande herdeiro de ouro que mudou a história da Inglaterra e da Catarina para sempre. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você gostou muito, se torna membro. Aí você consegue me ajudar a trazer conteúdos de qualidade todos os dias para vocês. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo e até o próximo Steph Flix.